E aí, o que faz um bom vendedor? Vendi muito carro sem pneu ainda, viu? O trabalho de vendas ele foi ficando tão mais previsível e científico que hoje a venda é muito mais previsível e os modelos de remuneração mudaram. Um vendedor que tem uma grande ambição, que ele quer chegar a um novo patamar, que ele tem motivos para fazer ele manter aquela disciplina, faz esse cara chegar em níveis mais altos. Vendas não é mais sorte, vendas não é mais show, vendas é seguir um processo. Se você não criar um relacionamento com essa pessoa, a forma como ela vai influenciar e ela vai se sentir segura de levar essa ideia lá pra cima, faz total diferença o relacionamento. 81% dos clientes espera que os vendedores sejam especialistas nos seus setores e que tenham capacidade de resolver problemas de negócio. Comunicação no time de vendas eu acho que é crucial para resolver as coisas. A sua empresa pode até bater a meta de vendas, mas se não tiver o Product Market Fit, a cultura vai devorar a estratégia no café da manhã. E o caos vai entregar a conta no almoço. Você vai perder seus clientes, queimar o branding e ver os seus vendedores indo embora. E talvez até flertar com a falência. Eu sou o Gabriel Duarte e esse é Os Bastidores da Escala. Hoje, duas trajetórias forjadas no caos mostram como ele pode ser combustível e até cilada. Aqui comigo, o meu amigo Gustavo Pagotto, mentor de vendas, com passagens por Creditas, TOTOS e LinkedIn. Já liderou times com centenas de pessoas, prêmios de liderança e reconhecido por transformar o improviso em processo. Fundador da Pop Lovers e autor do livro Arquitetura de Vendas de Alta Performance. E o meu amigo, Nilo Kawai. Com uma história inspiradora, ele se tornou um executivo de vendas da Salesforce. De garçom a destaque Tech B2B, coleciona prêmios de performance, passou pela RD Station, Creditas e fez de uma rotina caótica a escola que levou suas metas a outro patamar. Sejam muito bem-vindos. E aí, o que faz um bom vendedor? Você quer vender, e aí pode ser no B2B ou no B2C, você quer vender para um cliente. Por exemplo, eu tenho uma das grandes joalherias do mundo, é minha cliente. Vende para pessoa física. O cara vai lá na casa dos donos dos maiores bancos do Brasil para vender lá para a esposa, para a filha do cara, para vender joia. É um perfil de vendedor super capacitado, fala vários idiomas para vender joias. Do outro lado, você tem alguém que vai vender para esse mesmo banqueiro um software. Vai lá vender um software de CRM, software de gestão. Outro perfil de venda, vai vender para TI. Você tem que saber qual que é o perfil do seu cliente e saber se relacionar com ele. Então, o melhor vendedor é o que se enquadra dentro desses três pilares e, naturalmente, ele recebe uma remuneração adequada para isso, mas vamos entrar mais para frente num papo de remuneração aí. Mas não sei o que o Nilo pensa aí do que é um bom vendedor no que ele já viu aí de pares dele no mercado. Maravilha, eu concordo muito com todos os pontos que você trouxe, só trazendo uma visão que eu vejo que tem ali um consenso muito das pessoas, é atrelar que um cara comunicativo ou extrovertido é um cara com perfil para ser bom vendedor. E quando a gente olha nesse contexto, muitos dos melhores vendedores que eu já trabalhei, eles não eram pessoas extrovertidas. Eu acho que um bom vendedor é uma pessoa que entra, mais uma vez, na questão da disciplina e é uma pessoa que tem grandes porquês. Eu vejo que, por exemplo, um vendedor que tem uma grande ambição, que ele quer chegar a um novo patamar, que ele tem motivos para fazer ele manter aquela disciplina, faz esse cara chegar em níveis mais altos, mesmo que ele não seja a pessoa mais extrovertida ou a pessoa com a melhor aptidão para ser um vendedor de fato. Então, acho que quando a pessoa ela tem um motivador grande por trás do porquê que ela precisa fazer aquela venda acontecer e escalar aquilo, ela se torna um bom vendedor. Não só uma ambição, mas muitas vezes um medo. Um medo, muitas vezes, por chegar num estágio que ela teve anteriormente que não foi tão bom, seja financeiramente falando ou questões do tipo. Então, o cara, ele atingiu um certo patamar e ele tem medo de voltar a ter um patamar que ele tinha no passado e ele, preciso fazer isso acontecer. Medo, ambição, então são motivadores que eu vejo que forjam um bom vendedor. Então, acho que... E é muito louco aquele isso. ditado, né? Talvez o talento supere... Como é que é? O esforço supera o talento. O trabalho supera o talento, né? E, cara, é muito interessante isso, a evolução, né, do perfil do vendedor, porque no passado, como é que era um principal modelo de recrutamento de vendedores, né? Você pagava um salário fixo super baixo, né? E aí você via um maluco que aceitava ir trabalhar por aquele fixo tão baixo e ele ia ser remunerado por uma comissão do que ele vendesse e boa sorte, vai lá e se vira. Tanto quem era contratado diretamente por uma empresa, tanto quem era um modelo de representação comercial.
O trabalho de vendas ele foi ficando tão mais previsível e científico, onde você não precisa mais daquele vendedor super comunicativo, você precisa de um vendedor que consegue seguir um processo, seguir uma metodologia, que hoje a venda é muito mais previsível e os modelos de remuneração mudaram. Hoje você olha as grandes empresas a nível global, elas têm um modelo de remuneração que é diferente do comissionamento. É um modelo que chama On-Target Earnings, que é um modelo de remuneração variável atrelado ao atingimento de metas. Então, aquele vendedor que ele atinge 100% da meta, ele tem lá um objetivo de remuneração. Se ele passa da meta, ele vai ter, obviamente, aceleradores, mas não é aquela pancada como se fosse um modelo de comissionamento. Se ele ficar mais baixo do que a meta, ele tem, obviamente, desaceleradores, fica muito menos agressivo essa remuneração, mas entra num aspecto do quê? De gestão de performance. Esse vendedor que hoje tem um salário fixo proporcionalmente muito mais alto do que tinha antes, se ele não performa em grandes empresas, esse cara é desligado. Né? Ele vai para um plano de recuperação, ele é desligado porque a máquina toda tem uma previsibilidade que ele tem que executar, ele está treinado, ele está capacitado para isso, para entregar um resultado. Vendas não é mais sorte, vendas não é mais show, vendas é seguir um processo e muitas vezes os introspectivos, eles performam até melhor do que o cara que é muito vida louca, assim, sai conversando com todo mundo. Você acredita que esse tipo de processo, ele é só dentro de máquina de vendas ou dentro de processo de ABM e vendas de cíclicas maiores também? Porque existem vendas que demoram, por exemplo, vendas de Salesforce, de CRMs, onde são mais parrudas e mais caras, elas são mais lentas. Então elas demoram 5 meses para serem feitas, elas demoram 10 meses para serem feitas. E introspectivos e pessoas que têm menos carisma podem demorar mais ainda para vender. Cara, assim, tem... Vendas técnicas, né, no caso. Então acho que assim, tem vendas que elas são longas pela natureza da operação. Né? Então, por exemplo, você vai... Tem muita gente, vou vender uma obra. Cara, quero vender a construção de um galpão. Ou eu vou fazer a migração de um ERP. Eu trabalhei na TOTS muito tempo, né? Uma venda bem longa. É uma venda onde não é que o cara... Beleza, se você é uma empresa pequenininha, você não tem um sistema de gestão, vai ser rápido. Mas, você é uma empresa que fatura dezenas, centenas de milhões de reais. Uma migração não é um projeto simples. Envolve um planejamento prévio do lado do cliente, envolve uma inclusão dentro de um orçamento, aprovar esse orçamento. Muitas vezes vai dentro do conselho, isso vai acontecer dentro do outro ano. Outra empresa de imigração. Outra empresa de imigração. Várias pessoas envolvidas, tem que coordenar vários fornecedores. Quem vende o software não está prestando serviço. É uma venda muito mais complexa e planejada, né? Isso leva tempo. Nesse caso, você tem os dois lados. O cara que é introvertido, né? Vou até tirar a parte do introvertido e extrovertido. Tem a parte do vendedor que é mais pragmático e planejado. Esse cara olha para uma conta grande e fala, vamos lá. Né? A gente estava até conversando um pouco antes aqui de começar falando sobre renovações de contrato. Né? Vamos lá, eu quero vender um sistema de CRM. Legal, né? Então, o fornecedor que está lá atual, ele tem um contrato que tem uma vigência de 3 anos. Tá bom, eu já sei quando vai ter a renovação daquele contrato, porque eu fiz um trabalho de mapeamento, é uma grande conta, eu quero vender para uma empresa de capital aberto, etc. Vai ser um contrato de dezenas de milhões de reais entre implantação e migração. Então, meu primeiro trabalho é entender o lugar que eu tô. Tudo bem, para chegar no momento que vai ter essa renovação e eu quero fazer essa migração, eu preciso mapear quem são todas as pessoas, quais são os interesses de cada uma delas, ver se todo mundo está interessado e pavimentar o caminho para eu entrar num processo comercial, que vai ser longo e vai ter várias etapas. Mapeamento do escopo, definição do orçamento, apresentação de uma pré-proposta, validação. Então, você tem todo esse caminho a seguir. O vendedor que é muito bom de relacionamento, ele vai conseguir abrir as portas, ele vai conseguir capturar informação. Mas se ele não for planejado, ele não vai conseguir coordenar os recursos para chegar na hora certa para tomar essa decisão. Às vezes ele vai estar atrasado, às vezes ele vai estar adiantado. Então, o planejamento em contas muito grandes, com uma necessidade de account-based marketing, vai ser importante. Assim como a capacidade de relacionamento, ela é crítica. E para passar a bola para o Nilo aqui, para ele contar um pouco da experiência dele, é por isso que muitas vendas para grandes contas, que envolvem account-based marketing, você não vende sozinho, você vende em equipe. Então, você tem um gestor, um diretor, um vice-presidente, um presidente da empresa que faz o seu papel em momentos chaves, às vezes para abrir uma porta, vai se relacionar num evento, vai fazer um almoço,
vai fazer uma ligação, que isso vai ajudando a abrir todas as portas. Isso deve viver bastante no seu dia a dia lá, né, Nilo? Com certeza, eu vivo isso muito na prática, desde quando eu comecei a trabalhar nesse universo de vendas de projetos CRM, que foi lá em 2020. E existe vários contextos diferentes. Existe muitas vezes quando essa ideia de contratar uma estruturação ou otimizar que já existe, ela vem de cima para baixo. Então, parte de um conselho, de uma direção, isso quando acontece é o melhor dos cenários. Normalmente é eles chegando até você ou eles sendo muito abertos, receptivos para levar essa ideia. Mas tem o caso quando ela sai de baixo para cima, que a direção nem está olhando para isso e você tem que criar esse relacionamento, você tem que fazer essa prova de valor e de conceito dentro do cenário deles e começar a procurar ali as pessoas que vão te ajudar a avançar com esse projeto internamente. E quanto maior a empresa, às vezes nem necessariamente ela precisa ser uma empresa tão grande, mas elas começam a ter processos que são totalmente diferentes uma das outras. Então você tem que ter esse mapeamento, esse entendimento e começar a traçar a estratégia de como que a gente vai avançar para a próxima etapa dessa negociação, quem são as pessoas que eu tenho que envolver, quem são não só para levar essa ideia, mas para fazer mapeamento, para pegar os pontos estratégicos, para construir uma proposta de valor que faça sentido para aquela empresa. E aí isso muitas vezes leva meses, principalmente quando é você que vai lá e bate na porta, né? Um outbound. Você fala com uma pessoa, ela nem sabe que tem um problema, e isso é o que acontece com uma frequência muito grande. E aí você, nesse entendimento do diagnóstico de processo, você faz esse mapeamento e mostra para ela os problemas que muitas vezes ela nem sabia que tinha. E aí agora que Identificação da dor, né? Perdão? Identificação da dor. Identificação da dor. E agora que você conseguiu mostrar para ela, beleza, agora igual ele falou, às vezes um projeto de centenas de milhares de reais. Se você não criou um relacionamento com essa pessoa, a forma como ela vai influenciar e ela vai se sentir segura de levar essa ideia lá para cima, faz total diferença o relacionamento. Porque pensa que às vezes a empresa está acomodada ou não está olhando para isso. Se a pessoa leva uma ideia dessa e ela sentir que talvez pode não dar certo, está na responsabilidade dela. Então é muito a questão do relacionamento, que é importante, que ele trouxe, e do processo também, só reforçando, né? Para você poder de fato guiar isso e dando direcionamento para essas coisas avançarem lá dentro. A gente identifica aqui do nosso... A gente trabalha muito com venda também. A gente é uma empresa de venda. A nossa origem vem de uma empresa de venda, que o mesmo vendedor nunca é o mesmo que faz toda a cadeia. Então, a gente tem um vendedor, tem um cara de relacionamento, tem um cara de renovação. Então, basicamente, a gente segmenta para não ter os mesmos pontos de atrito. Então, o cara que vende não é o cara que faz o onboarding, que não é o cara que faz o farm, que não é o cara que vai atrás da renovação. Então, são pontos de contato diferentes para que a gente garanta que, se ocorrer algum problema, sempre tem alguém que volte e o ciclo continue sem nenhum atrito. Então, isso acontece na empresa de vocês? Vocês conseguem fazer essa divisão para que isso não ocorra de alguma forma? Não seja o único ponto de contato, o único salvamento do cliente de alguma forma? Ele sempre tem alguém para recorrer? Conta um pouco da sua experiência aqui na Salesforce. É legal Isso é bem legal, essa passagem de bastão, né? O Receita Previsível surgiu lá dentro da Salesforce, né? Perfeito. A escola nasceu ali. Antes de trabalhar na Salesforce, trabalhei na RD também, que é uma referência nessa frente de automação, mais focadas para pequenas e médias empresas. E lá existia muito bem separado essa parte de, igual a Salesforce, a máquina de vendas, mas o pós-venda também, implementador, CS, enfim, toda uma cadeia ali, que muitas vezes depois da venda você acabava não tendo esse relacionamento tão próximo ali do cliente. Na Salesforce, obviamente, a gente tem essa escala ali de prospecção, de vendas, que vai tendo as atribuições de SDR, BDR, Account Executive, mas depois o diferencial é que lá você acaba sendo um dono de território. Você é um Territory Account Executive. Então, dentro daquele território, as contas são tuas. Então, quando você assume um território, já existe uma carteira de clientes ativos no qual você é o ponto focal para qualquer situação que aconteça, e quando você faz essa fomentação de entrada de novos clientes, você também é o cara ali que vai estar intermediando, se está muito em cliente. Quando a gente olha de uma venda como um produto mais completo ou mais robusto, você tem muito potencial de novas possibilidades lá dentro. Então, por uma questão estratégica, eles querem que o executivo esteja muito próximo daquela conta. Muitas vezes resolvendo um problema, mas às vezes numa resolução de problema surge uma oportunidade de uma criação de relacionamento com pessoas lá dentro que pode abrir uma porta futura para um novo projeto, para uma nova expansão. Então existe... Mas só para o nosso público saber, não é você quem resolve, você direciona. Eu faço meio de campo. Beleza. Aí tem uma estrutura que me dá esse apoio, mas eu que estou ali fazendo essa frente. Isso é bem importante deixar claro. Você ajuda a resolver, mas para o cliente não é você quem está ali
resolvendo. Mas você quem garante que isso vai ser resolvido. Eu faço meio de campo, perfeito. Tem uma estatística que é interessante sobre isso, né? 81% dos clientes, é um estudo que a própria Salesforce fez, espera que os vendedores sejam especialistas nos seus setores, né? Nos setores dos clientes, e que tenham capacidade de resolver problemas de negócio, né? Então, quando tenho lá um executivo como o Nilo cuidando de um território de contas, ele vai entender daquela região, ele vai entender daquela indústria, ele vai entender daquele porte e ele vai entender da empresa dele, né? Dos serviços, dos produtos que estão acontecendo. E ele é o ponto de contato, mas são tantos problemas e tantas oportunidades que você tem, né, um time de vendas. Hoje, as estruturas, os próprios CRMs, né, você tem o Sales Account Team, né, que é o time de vendas, são múltiplas. Antes, assim, a conta está no nome de quem? Não, a conta está no nome de várias pessoas. Porque a conta tem um executivo de vendas, ela tem um pré-vendedor, ela tem um Customer Success. Às vezes tem um time do financeiro vinculado, porque é tanta complexidade de faturamento. Tem o parceiro que está prestando a implantação. Então, tem múltiplas pessoas. E aí vai, obviamente, de acordo com o seu processo de vendas, você tem que orientar o cliente que tem múltiplas pessoas aqui, cada um com um papel. Não adianta você brigar com o cara da implantação porque teve um problema no faturamento. Não adianta você brigar com o cara de pré-vendas que está tentando prospectar um produto novo porque está dando pau na nuvem de outra solução. Tem esses múltiplos papéis, né? Então, as empresas têm percebido isso. E olhando para uma visão de negócio, né? Para quem está pensando em estruturar uma operação de vendas assim, qual que é a grande dúvida? Mas eu vou colocar um monte de gente para atender o cliente, isso vai me custar muito mais, né? E, vendas, no final das contas, é um custo, seja de aquisição de clientes ou de retenção de clientes. A métrica... É um custo? Então, ele é uma despesa, né? Em termos contábeis, na prática, ela é uma despesa, né? Uma despesa, deveria chamar despesa de aquisição de clientes, né? Não um custo, né? Mas em termos práticos, um indicador que é muito relevante é a margem de contribuição de vendas. O que é a margem de contribuição de vendas? Vamos lá, vamos pegar o tanto que eu vendi, né? E qual foi o meu custo de marketing e de comercial e quanto tiro isso e quanto que eu estou entregando para a empresa de fato, né? Quando você tem múltiplos produtos, quando você tem um portfólio muito grande de soluções, você precisa de mais gente para vender esses novos produtos, para implantar esses produtos, para ajudar a gerenciar essas contas, né? Por quê? Porque o cliente é muito grande, porque tem muitas oportunidades e um vendedor sozinho não vai dar conta de tudo. Então, ao invés de analisar, eu tenho 5 pessoas cuidando desse cliente. Na verdade, você tem que analisar quanto que você está investindo nessa conta, quanto que ela está te dando de resultado e qual que é a margem de contribuição que ela traz para a empresa. As empresas que entendem que elas investem em vendas e elas te trazem um retorno, essa maquininha começa a girar muito mais rápido, porque aí você percebe que, eu coloco 5 e me retorna 100, maravilhoso essa brincadeira. Eu vou colocar, quanto mais caixa eu tiver, eu consigo acelerar minhas vendas. Então, vendas e marketing não é custo nem despesa, é um investimento para crescimento, obviamente, se você conseguir traquear onde alocar isso corretamente. Eu trabalhei em algumas empresas onde a gente usava um termo chamado custo de servir. Uhum. E isso era genial, assim, porque a gente conseguia captar verbas de outras empresas que participavam do nosso processo de venda para que a gente alocasse esse dinheiro na nossa distribuição lá na ponta. Uhum. A gente juntava esse dinheiro junto com o nosso trade, com todos os merchandising e tudo que a gente gastava para vender. Então a gente chamava isso de custo de servir para poder fazer a máquina inteira andar. E era uma matemática muito legal, porque isso somava e diminuía a nossa margem de contribuição, aumentava a nossa margem de contribuição, que já era muito baixa, mas que isso fazia com que a gente conseguisse investir mais dentro de produto, categoria, e a gente tinha muitas categorias. Então, e outras marcas que também não eram nossas. Então a gente tinha o quanto, enfim, tinha diversas coisas ali dentro inclusas e fazia com que a máquina inteira funcionasse. Não, e ajuda também a montar, porque, cara, é muito difícil você montar um orçamento hoje em dia de marketing, de vendas, considerando uma escala, né? Quando você tem muito claro o seu custo de servir, o seu custo de venda, o seu custo de marketing, o seu custo de retenção de clientes. Então, eu vou ter minha gestão de carteira de clientes. Temos, meu custo é 0 para fazer gestão de carteira. Eu vendo o cliente, ele fica lá. Vendi um software que tem 3 anos de renovação. Não preciso de ninguém para cuidar do cliente. Beleza. Daqui 3 anos, então, ele vai virar CAC de novo. Você vai ter que fazer venda de novo.
Então, Isso quando é no digital. quando você não coloca esses parâmetros dentro da sua operação, você oculta esses custos, né? Você está deixando de fazer uma engrenagem mais bem estruturada. Então, prever esses investimentos faz parte. Sim. E quando a gente não está falando de e-commerce, custo de distribuição, armazenagem, e aí a conta bem mais complexa. Com produtos né? físicos é bem mais complexo. O mercado real é bem diferente e é bem mais complexo. E aí, como foi já receber prêmios de vendas que deram dor de cabeça depois? Cara, assim... Acontece, não acontece? Acho que não sei, assim... Cara, já tive algumas premiações. Já tive premiações de mercado. Foi até curioso esse fato, vou contar depois. Mas já tive algumas premiações, né, nas grandes empresas multinacionais. Tem o que o pessoal chama do President's Club, né? E esse President's Club, em geral, cada empresa tem a sua regra, mas normalmente são os que superam um corte da meta, normalmente 120%, 140% da meta, ou são os top 10% melhores, né? A parte boa de quando você bate essa meta é que você ganha uma moral, né? Você ganha uma moral no time, normalmente você ganha um território de atuação melhor, né? Mas o meu, pessoalmente, foi que, cara, numa dessas, eu ganhei um prêmio desse e eu tava pra sair da empresa, né? E eu tinha prometido... Que legal. E eu falei, eu recebi uma proposta pra sair, foi na época que eu tava saindo do LinkedIn pra ir pra Acreditas, né? Eu tava saindo lá eu era head de vendas no LinkedIn e fui pra assumir como diretor comercial na Acreditas. Era uma oportunidade que para mim era muito legal. Eu estava saindo de uma multinacional muito conceituada para ir para uma empresa brasileira que estava para se tornar unicórnio. E, como toda empresa unicórnio, super fase de crescimento, tinha um time sensitive ali. Cara, você precisa vir, precisa começar agora e tal. Falei, então, mas é que eu tenho a viagem do President's Club para Indonésia, hotel 5 estrelas, tudo pago, business class e tudo mais. E eu ia levar na época a minha namorada, né, que hoje é minha esposa. Momento importante. Momento importante. Já tinha prometido. Tava prometido, essa viagem tava já no orçamento, já tava no orçamento de viagens. Orçamento afetivo. E aí eu falei, não vai ter como. Aí troquei essa viagem por um bônus na entrada da outra empresa. E fui para outra empresa, né? Até hoje não fui para a Indonésia, até hoje sou cobrado pela viagem para a Indonésia, né? 2 crianças depois, a Indonésia continua lá. Espero que a Indonésia continue lá por um bom tempo, a inflação tá comendo. Mas essas viagens, né? Tirando a parte engraçada... Sinto muito. Espero que ela não assista esse episódio. Fica o conselho, hein? O pessoal vai mandar um episódio pra minha esposa, ela vai voltar a me cobrar da Como é o nome da viagem. sua esposa? Oshini. Oshini cobre o dobro. Se tiver mais um filho, vai ficar mais caro. Ela fala, cada ano que passa, aquela viagem lá vai ficar cada vez mais incrementada. Pessoal, comentem aí embaixo pra Oshini cobrar mais ele, viu? Encaminhe pra ela. E, cara, um negócio que é interessante dessa história das viagens, né? Trazendo isso pra estratégia do que essas premiações elas fazem. Da cobrança dela? O pessoal chama isso das algemas de ouro, né? Porque quando você tá dentro de uma corporação que é uma máquina de vendas, os caras vão criando vários elementos para te engajar, né? O primeiro elemento é a remuneração variável, né? Então, você tem uma remuneração que é uma meta que é trimestral, mas o seu cálculo da comissão é semestral, você ganha paulada da comissão no fim do semestre, então o que você faz? Você não vai querer sair da empresa antes da virada da chave da comissão. Muito bem. Aí, quando você vai bem, você termina o ano, você recebe um aumento, nem sempre é um aumento muito relevante, mas você recebe stock options, você recebe opções de ações, né? Só que essas opções de ações, elas têm um período para você receber. Não é que você recebeu ali na cabeça, legal, você é um cara muito bom, parabéns. Daqui a 12 meses você recebeu um quarto, depois mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto, né? Isso aconteceu comigo quando eu tava lá no... 5 anos. Normalmente 4 a 5 anos, né? Isso aconteceu comigo, por exemplo, quando eu tava no LinkedIn, recebi ações, né? Na época, acabaram virando ações da Microsoft, que foi um grande negócio, Parabéns. né? Mas lá atrás, beleza, então essas ações aqui vão vestindo, você ganhou mais um negócio. Cada trimestre que eu fico a mais, eu tô vestindo mais essas ações, é mais um negocinho que te segura. Aí, se você é dos top motherfuckers ali, cara, você recebe a viagem. Mas a viagem,
você terminou o ano ali em dezembro, pô, a viagem vai acontecer em maio. Nesse caso, né, essa minha viagem lá, o ano fiscal terminava em julho e a viagem ia ser em outubro. E você ia no final de outubro. Então, pô, você terminou o ano fiscal em julho, você vai no final de outubro, ou seja, praticamente o cara te segurou mais um semestre. Então, a maioria das pessoas não sai como eu saí, né? Porque em termos financeiros, nem é que é uma viagem tão cara versus um bônus, o que você ganha quando sendo um excelente vendedor, um gestor, etc. Então, todos esses elementos, eles viram componentes no final de retenção dos vendedores. Agora, teve, falando de prêmio, para passar para o Nilo para ele contar as histórias dele sobre isso, eu recebi uma vez um prêmio que foi de melhor head de vendas do Vendas B2B Summit, né? E, cara, foi uma votação meio... Sei lá, ninguém me falou que eu tava concorrendo ao prêmio. Os caras abriram lá no mercado, sei lá como é que eu... E aí me convidaram pra ir no evento. Falei, legal, vou lá no evento e tal. Só que, bicho, evento de vendas e tal. Falei, legal, que tem um monte de vendedor, cara. Eu quero ir onde não tem vendedor, eu quero ir onde tem cliente, né? No final, acabou que eu ganhei o prêmio, nem tava lá pra receber. Não sabia. Né? Mas, cara, o que choveu de proposta... Depois, pô, te viu que você ganhou o prêmio, tá? Então, se esses prêmios de mercado é bom que te dá uma valorizada no passe, assim, você começa a ver quanto que você vale. Bom, eu acho que todas as empresas são meio parecidas nesse quesito do que acontece quando alguém começa a se destacar, trazendo as minhas experiências anteriores. Tem coisas parecidas que, conforme você vai entregando mais resultado, a empresa, dependendo da cultura, obviamente, ela começa a te colocar mais responsabilidade. Então, tem o ônus e o bônus. Você entrega mais, ganha mais, mas eles começam a pensar como que eu vou replicar isso, como é que eu vou explorar para que ele ajude outras pessoas a fazer o mesmo. E aí eu acho que o que eu poderia contribuir é dizer que eu tive muitas situações assim que quando eu tive resultados muito legais nas minhas outras experiências, eu tive muitas agendas e muitas frentes relacionadas a outras atribuições ali de treinamentos, de shadow, de ações de rotineiras com um time de pessoas novas que foram entrando, mas nada que eu tivesse perdido, assim, igual ele perdeu uma viagem, perdeu ações, isso eu acabei não graças a Deus. Não, eu só perdi porque eu saí, porque senão ia ter sido a melhor viagem da minha vida, provavelmente, né? Então, espero que não compartilhem com a minha esposa esse comentário. Eu acho que eu só não tive uma perda nesse sentido nas minhas transições. Eu acho que a única coisa que eu traria era essa parte mesmo de atribuições. E é muito interessante, só para complementar, que é interessante que essa mesma viagem, né, quando... Depois, assim, isso foi um pouco antes... Ele tá sentido, você percebeu, né? Não, ele cara, tá sentido. Você tocou num ponto que é uma dívida, né? Sentido. A gente tava falando de dívida antes, Vamos né? fazer uma vaquinha, pessoal? Assunto sensível. Ó, bota meu Pix na tela aí pra galera me ajudar. Não, o Pix do podcast. Mas a gente vai administrar isso pra você. Você vai pegar um FII, né, da vaquinha. Mas sabe que, cara, é interessante nisso, né? Que daí vai todo mundo. Essa viagem foi um pouco antes. Essa viagem foi um pouco antes da pandemia. E depois, quando teve a pandemia, cara, ficou muito tempo sem ter essas viagens de President's Club e tudo mais. E o que aconteceu? Muitas empresas, elas pagaram em bônus pra galera. Falou, pô, parabéns, Nilo, você ganhou o President's Club aqui e tal, mas, pô, como não pode viajar, tal, a gente vai te dar um bônus adicional. E aí, cara, nas empresas que eu vi, era um bônus de, tipo assim, $5 mil. Sinto muito. Não, mas cara, vamos lá. Vamos lá. A hora que a galera falou, não, foi um bônus de $5 mil. Mas vamos lá, bicho, peraí. Se você é um vendedor, no meu caso eu era um head de vendas, de uma multinacional. Mas era $5 mil vezes 2 e você... Não, era 5... Então, aí o bônus que a galera pagou foi $5 mil por cabeça. Por cabeça que ganhou, né? Não da dupla que ia fazer a viagem. Aí você falou, cara, peraí. Era isso mesmo que os caras gastavam? Porque, cara, se você fosse... É que a gente, pobre aqui no Brasil, né, em real, né? Quando você multiplica tudo por 5, por 6, né, fica tudo estrondoso. Mas, cara, de fato, era mais ou menos isso o custo que a empresa tinha. Aí você olhava, cara, peraí, quanto que é a minha meta? Então, assim, $5 mil, assim, não dava um desconto que eu deixava de dar no ano. Então, olha como é relevante essa história das premiações. A gente tá falando aqui, né? Pô, criamos uma comoção no podcast por causa de uma viagem. Mas no final, efetivamente, o que a empresa gastava para cada vencedor do prêmio era $5 mil, que ia dar 30, 40 mil reais. Talvez gastasse um pouquinho mais, mas, pô, pensa que ela tinha um baita acordo lá no hotel, ela já tinha os acordos com as companhias aéreas, né? Então, assim, no final das contas... É pífio.
é um valor irrisório. Para quem é um top performer em vendas, o que é 30 mil reais no ano? Nós estamos falando de, cara, 3 mil reais por mês é indiferente. Isso não vai mudar você ficar ou não dentro de uma empresa. Então é muito mais um valor emocional, esses prêmios, essa visibilidade, do que propriamente um valor monetário. Eu já organizei algumas campanhas de vendas internas, então, em 2 indústrias, então é realmente bem irrisório. É muito irrisório. Porém, É eu já muito fiz valor emocional. Eu É já muito fiz valor campanha de emocional. vendas onde, cara, a gente colocava umas bexigas assim, né? Sei lá, reta final de mês, né? Aí colocamos umas bexigas, o vendedor, quando ele fechava o contrato, ele podia ir lá estourar a bexiga e ganhava um prêmio. Sininho. É. Você pode estourar o sininho. Essa da bexiga era sensacional. Da bexiga, o cara lá, ele ia lá e estourava, tinha, sei lá, umas 30 bexigas. Ó, as 30 primeiras vendas que saírem aqui na reta final do mês vai ter... E aí tinha, fala, ó, galera, tem um iPhone, tem alguns jantares, tem diária de hotel, né? E tinha McDonald's. Cara, tinha cara que ia lá, se matava, o cara ia lá e fechava e saía lá um Big Mac. Custou 10, nem sei quanto custa um Big Mac hoje, 30 reais, né? Mas, ou seja, no final, a empresa fez um investimento lá total de 15 mil reais. O iPhone era o mais caro, né? Para estimular 30 vendas. Custou, cara, 500 reais por venda. É um valor que é irrisório. Convenção de vendas é a mesma coisa. Você leva todo mundo para um resort, faz uma palestra bem feita, leva todo mundo para uma bela viagem que custou bem barato, faz uma premiação anual de vendas, leva 10 de 500 vendedores para uma viagem. Mesma coisa. Essa história de convenção de vendas, muita gente me chama para palestras nessas convenções, né? E aí é muito interessante, né, cara? Faz 3 anos que eu comecei minha empresa e comecei a fazer mais palestra, aulas, essas coisas. E aí no começo eu não tinha muita noção como precificar a palestra, né? Aí veio recentemente uma empresa de capital aberto aqui no Brasil e falou, não, a gente vai movimentar a nossa força de vendas, são 200 vendedores que estão no Brasil todo, a gente vai levar todos esses caras, e assim, empresa que fatura 2, 3 bilhões de reais, né? Nós vamos parar a nossa força de vendas durante 2 dias, mas são 3, né? Porque viaja num dia anterior. E aí, cara, a pessoa que estava me encontrando falou, e o ponto mais importante pra gente dessa convenção é a sua palestra, porque vai dar o engajamento pra eles, que é o tom do ano. Falei, beleza, vamos fazer a conta aqui. 200 caras de avião, beleza, né? Então, assim, o cara vai gastar, vamos colocar uns R$1.000, pelo menos. Uns 200 mil reais. Mais uns 2 diárias no hotel. O cara fechou o hotel inteiro, vai ser mais ou menos uns 2 conto cada um, mais uns 400 pau, deu uns 600 mil bem por baixo, mais a comida desse povo o cara todo. gastou uns 3 milhões de reais. Exatamente. Ele gastou uns... A minha conta era bem mais, uns 2 milhões de reais. Tá bom, eu vou lá, ele vai ter 16 horas de Onde conteúdo. Era em Santa Catarina, né? Então gastou menos. Era um pouco mais. Mas minha conta era uns 2 milhões de reais. Beleza, 2 milhões de reais, cara. Foi no Costão Santinho? Não. Não? Falei, quanto valeu quanto vale a minha hora ali? Porque se o cara mobilizou todo mundo... E eu, cara, não, a gente tá olhando alguns palestrantes e tal, aquele papo de quem tá comprando, né? Falei, bicho, assim, olha, amigo, deixa eu te contar. Você não vai gastar 2 milhões de reais para economizar na hora mais importante, né? Essa hora aí vale uns 5% do seu orçamento total, né? Cara, não, veja bem... Mas olha como isso entra quando você está fazendo um processo de vendas, entender tudo que está em volta. Sim. Porque quanto que o cara gastou de coisas que são a fortuna que ele gastou com passagem aérea, com hotel, com comida, que agregou 0 para ele, que agregou 0. O que de fato agrega valor pro cara, que é o conteúdo de alguém externo, porque são os conteúdos da galera dentro da companhia, né? Então, ouro, tá? É isso, você mostra qual que é o impacto. O conteúdo da galera de dentro da companhia é ouro. É ouro, mas o teu custo é 0, né? Porque a galera já tá trabalhando dentro disso, você não vai ter um custo adicional, não tá dentro do seu budget. Você vai botar a galera ali pra trabalhar nas horas adicionais, mas quando você traz alguém de fora, eu vendendo esse tipo, eu falo, peraí, o meu custo não tá no meu valor hora de sair aqui da minha casa, pegar um voo e ir lá e etc. O meu valor está em quanto que eu mobilizo 200 pessoas pra vender por 200 caras durante o ano, né? Sim. Então foi um aprendizado aí de precificação de serviço nessa jornada. E aí?
Deu boa? Não, claro que deu, né, velho? Pô, depois de toda essa conta pro cara, o cara falou assim, eu acho que é esse tipo de vendas que a gente precisa que o nosso time saiba fazer. Isso é muito Não, bom. isso também é legal, cara, de vender soluções de vendas e vender palestra. Quando o cara chega pra mim assim, não, então, porque a gente queria que você viesse aqui fazer um treinamento, a gente quer colocar pipe lovers pro meu time, você não dá um desconto? Eu falo, cara, claro que não, né? Imagina, se eu te der desconto, como é que eu vou ensinar seu time a vender mais caro se você quer desconto aqui? É isso que eu preciso! Nilo, você tem uma história militar. Conta pra gente, o que todo esse histórico militar ajudou você a chegar aonde você chegou? Bom, quando eu era adolescente, eu comecei a trabalhar como garçom. E aí, quando eu fui Foi chegando... onde a gente se conheceu. Não, foi depois do quartel. Que Foi aí eu depois já do tinha ali quartel. uns Sim. 22 anos. E aí, quando eu tava pra fazer 18 anos, eu tava muito incerto do que eu queria fazer. Existia aquela pressão que toda família tem de fazer faculdade. Eu até fiz um vestibular, passei na época, mas nem era algo que eu queria fazer. E aí, quando eu fui me apresentar lá no quartel, eu vi uma oportunidade de... não tenho um objetivo claro aqui ainda, tô vendo o que eu quero fazer na minha vida, vou servir aqui. Eu fiquei quase 3 anos na Força Aérea. E quando eu tava lá nesse período, foi uma coisa totalmente inesperada, porque eu fiz 18 anos, em outubro, no começo do outro ano, porque como eu faço final do ano, virou o ano, eu já fui pro quartel. E nesse período foi um divisor de águas, assim, a nível de disciplina, a nível de ter uma rotina, até a parte mais saudável que eu levo até hoje, a nível de fazer exercícios físicos, ter uma questão nesse sentido, começou lá nessa época, né? Pela convivência com as pessoas. E nesse período eu até pensei em seguir carreira militar, era um objetivo que eu tive durante esse período, mas conforme foi passando o tempo, eu fui convivendo mais com os militares, sargentos, oficiais, enfim, eu vi que não era bem aquilo que eu queria, que a carreira militar, apesar de ser muito prestigiada no mundo como um todo, ela não traria, assim, os objetivos que eu tinha de vida a nível de conforto financeiro ou coisas relacionadas. Foi quando eu, do nada ali, num momento meio impulsivo, pedi a baixa, porque meu contrato ia até bem mais tempo, ia se renovando. E aí saí e acabei ficando no limbo ali durante um período. Mas foi um momento, assim, que eu acho que se todo mundo que tiver ali 18, 17 anos não tiver muito claro os objetivos que tem, eu super recomendo pelo menos um aninho no quartel, vai moldar muita coisa, vai te ensinar a trabalhar sobre pressão lá durante os treinamentos, aquela questão de hierarquia, que é muito importante, de respeito. Então ele traz muitos valores, reforça muitos valores, muitas vezes a gente já tem isso de criação, mas ele traz um reforço que eu acho que você leva para toda a vida. Então esse respeito, essa hierarquia, essa disciplina, é algo que quando a gente fala Muitos de vendas... valores que precisam de vendas, né? Muitos valores que os Ninguém vai vendedores- pra guerra sem um planejamento, né? Exato. E muita gente sai pra vender. Sem Vamos planejamento. vender, vamos ver o que acontece, né? Aí vende e depois explode a bomba, né? Ou acontece, às vezes eu vejo, o seu gestor, alguém fala um pouquinho mais grosso com você, a pessoa já fica dodói. Aí eu falo, cara, nossa, é muito difícil alguma coisa me abalar. O cara pode gritar comigo, bater na mesa, eu vou ficar, tipo, ok. Você aprende a lidar sob pressão, que eu acho que é um outro fator que ajuda bastante em qualquer área que você vai fazer na sua vida, né? E como que você lida com o improviso? Você usa ele como uma arma ou você já caiu em alguma armadilha dele? Eu acho que todo mundo já caiu em armadilha quando se fala de improviso. Às vezes você não entende bem uma situação, você tem uma interpretação diferente, ou na hora ali você tem uma dificuldade de formar uma linha de raciocínio. Mas no geral eu gosto bastante. Eu acho que quando eu também, em contrapartida, quando eu tento ensaiar muita coisa, chega na hora eu dar um branco, ou você trava. Acho que tem que ter um equilíbrio entre os dois, você ter uma bagagem ali, uma estrutura de referência, mas você saber trabalhar em cima disso sem ter um script pronto ou algo nesse sentido. Pelo menos é minha opinião. Eu não gosto de coisas que eu tenho que decorar ou fico pensando em coisas prontas. Eu gosto de ter uma base e aí em cima disso ir desenvolvendo ali de acordo com o momento, com a situação. Cara, sabe que essa história de improviso eu tenho lido bastante sobre futurologia, né? E desenho de cenários. É muito louco, né? Porque na velocidade com que o mundo está avançando hoje, com inteligência artificial, com automações, assim, eu tenho uma universidade de vendas para vendedores. Será que vai existir vendedor daqui a 5 anos? Cara, ninguém sabe dizer, né? O pessoal diz que, as inteligências artificiais que estão surgindo, cara, a capacidade que elas vão ter daqui a 4, 5 anos é um negócio que, assim, a gente não tem capacidade de entender onde isso vai chegar.
Enfim, né? Mas entra tudo numa construção de cenários. Tem uma Eu história... acredito que Papark Pilates deve existir. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas vamos monetizar o máximo possível até lá. Eu acho que para vendas mais transacionais de ciclo curto, ticket baixo, a IA com certeza vai substituir. Vai Do vindo, meu ponto de vista, vai vindo obviamente. de baixo pra cima, né? Olha a Alexa, né? Você já consegue comprar tanta coisa por lá. Não, é a própria história, assim, cara. Tem muita discussão agora na internet sobre os SDRs com inteligência artificial, né? É natural, assim. Primeiro ele vai fazer uma recepção de um lead através de texto, depois ele vai fazer uma recepção de um lead através de áudio, potencialmente depois ele vai conseguir fazer uma prospecção ativa, depois você vai conseguir fazer uma venda de uma coisa mais simples. Eu quero comprar um plano de saúde, um cartão de crédito. Depois você vai para uma conta que é um pouco mais simples. Não sabemos até onde que esse negócio vai chegar. Acho que esse é o grande ponto. Mas tem um caso interessante de uma venda super complexa, que é uma venda de uma empresa, né? Um M&A. É, um M&A. Eu sou investidor de algumas startups, né? E em uma dessas startups, a startup vinha vindo bem, né? A gente tinha a gente tem aí um sócio estratégico e a gente estava num momento de mercado ali com essa empresa, onde esse sócio estratégico, assim, ele precisava, ou ele comprava a gente, ou a gente precisava sair dessa sociedade porque tinha outros players que eram potenciais e tendo esse cara como estratégico, ele ia inviabilizar outros negócios, né? E aí a gente começou a puxar o mais natural, obviamente ele tinha muito mais dinheiro do que a gente, né? O mais natural era esse cara fazer uma proposta de M&A pra gente e a gente veio nessa conversa, né? Aquela história de ciclo longo. Uma conversa que já levava 7, 8 meses, até que a gente conseguiu finalmente chegar num momento de ele apresentar uma proposta pra gente. E aí olha como entra a preparação. Legal! Eles chamaram todos os sócios para uma reunião para apresentar a proposta, né? E aí a gente falou, legal. A gente pegou e separou o bloco controlador e mandou um representante. Você vai lá, você vai ouvir a proposta e você volta. Pra gente não tá todo mundo na mesa ali pra... percepções, que você gostou, você não gostou. Esse representante foi lá, viu a proposta, mas era uma proposta muito baixa. O representante era o intermediador. Era um dos sócios também. Tá. Né? Ele ia ser um intermediador, mas ele não tinha poder de tomada de decisão. Era basicamente para ouvir essa proposta. Né? Os caras não tentarem fechar alguma coisa na hora ali. Óbvio que ninguém fecha nada na hora, mas você tem as percepções. Era tudo parte da negociação. Ou seja, tudo isso para Mas dizer o FII também ia ser dele. Na verdade não, né? Ele era um dos sócios, ele era a parte interessada, mas em vez de você colocar todas as pessoas que vão estar ali, na hora você tem que conversar, um acha uma coisa, outro acha outra, cara. É quem tá tentando comprar com quem tá tentando vender. Mas o ponto importante que é em relação ao improviso. Não ia ter improviso. Cara, tem uma pessoa que vai lá, que vai ouvir, vai falar muito legal e volta com a proposta. Né? A proposta foi uma proposta muito ruim, né? E a gente voltou para dentro de casa e falou, legal, gente, essa proposta aqui pra gente não faz sentido, né? Vamos voltar para uma próxima. Aí a gente voltou, né? Eu voltei junto com esse representante e falei, legal, né? Eu não participei da primeira reunião. Vocês fizeram uma proposta verbal pra gente e eu queria entender o racional da proposta de vocês, porque pra gente não faz sentido. Mas então, dado que vocês não têm interesse e vocês não querem aumentar o valor da proposta e tal, vamos para mercado. Vamos buscar alguém para comprar a empresa, né? Que a gente tá no momento de fazer a saída. E legal, aí, assim, reunião de 1 hora, onde a gente tinha uma pauta lá que era só para encher linguiça. Quem que vocês recomendam de assessores? O que vocês veem do mercado? Tem alguma empresa que vocês não querem que a gente converse? Eu só tinha uma pergunta para fazer na reunião, né? Que foi a última pergunta que eu fiz. Falei, legal, tal. Mas assim, entendendo o racional que vocês fizeram na proposta que vocês montaram pra gente, esse é o valor que vocês acham que vale a empresa de fato? Sim. Muito legal. A gente queria fazer uma proposta para comprar vocês nesse valor. O cara, não, essa é a proposta pra gente comprar vocês, não pra gente vender. Falei, entendi. Então não é isso que você acha que vale o negócio. Então tá bom, então vamos fazer uma conversa ao contrário? Qual é o melhor vendedor, né, eu quero comprar a sua parte. Quanto vale, né? Então olha como a gente mudou essa negociação ainda não terminou. Espero voltar aqui numa próxima temporada para contar qual que foi o desfecho. Caso ele não queira vender para você, por favor, passa para cá. No final da história, assim, o que isso demonstra, né? Quando você tem você tem que olhar lá na frente, né? Mas isso não foi improviso.
Nenhum Você improviso. pensou? Isso tava totalmente no script. A gente foi lá, a primeira reunião, nós vamos lá, nós vamos ver uma proposta ruim, eles vão falar que não querem comprar a gente. Aí quando vê essa proposta, os outros sócios falaram, esses caras tão loucos, esses caras querem foder a gente. Falei, gente... É que talvez se tivesse todos os sócios na primeira reunião, você já poderia, no improviso, ter dado alguma devolutiva. A gente ia ter falado alguma coisa que não fazia sentido para esse sócio. Mas como a gente dentro de casa, a gente absorveu, eu falei, gente, calma. Ninguém faz uma proposta para comprar uma empresa se não quer comprar uma empresa. Então, ele quer comprar a empresa. Ele só fez uma proposta muito baixa. Ele ancorou a negociação. Ancoragem, usou uma técnica de negociação de ancoragem. Você não sai de casa aqui, você não sai de casa um dia, você chega lá na loja da BMW e fala, eu quero comprar aqui uma X5, eu pago 100 mil reais. Vai que o cara fala, tá bom, pode levar. Você vai chegar em casa com mais... Você fala, bicho, não tem nenhum lugar de eu parar o carro. Não, se você fez uma proposta, você quer comprar. Você está tentando encontrar um valor, né? Então, quando você volta com uma estratégia... E aí você tem que prever quais são todos os cenários. A gente pode chegar no desfecho dessa negociação que, potencialmente, esse cara, de fato, não quer vender a parte dele. Aí, beleza. Aí nós vamos... A gente já tem outras pecinhas para mover. Não vou revelar aqui, porque senão o cara lá na negociação vai utilizar. Sim. Mas você tem que ter outras pecinhas. E se acontecer? Porque você tem um jogo, né? É um jogo. E você tem que... M&A é sempre Você tem que ser num M&A, numa venda, cara, de qualquer coisa que seja. Você tem que ter o caminho do... Por isso que chama playbook de vendas. Você tem que ter um caminho do tudo que vai acontecer. Na guerra é a mesma coisa, numa batalha, né? Você vai ter que se preparar. Se der tudo certo, o que vai acontecer? Quais são todas as possibilidades que tem do outro lado? Quais são todas as possibilidades do teu? E uma das coisas que eu falo muito com os meus sócios, ele fala, nós somos empreendedores. Nós estamos negociando com executivos. Qual que é o maior risco para esse executivo? Não é os milhões de reais que ele vai comprar a nossa empresa. Ele perdeu o emprego dele. Então, o nosso maior ativo aqui é o cara do outro lado ter medo de perder o emprego. Opa! Olha como muda totalmente a perspectiva, certo? Porque daí, peraí, se eu não comprar essa empresa, corre o risco de eu perder o meu emprego, porque vai queimar a minha imagem e vai lá. Você está citando a arte da guerra, meu senhor? Cara, tem muitos livros de vendas e teorias por trás. Eu já nem sei mais quem eu tô citando. E agora vamos para um novo tópico aqui. Quando a venda vira gargalo e a gente escuta muito ruído, o que deu errado? Pode começar. Não, Lilo, é pra você. Perdão. Quando a venda vira muito gargalo e a gente escuta muito ruído? Vou dar um exemplo, tá? Normalmente a gente tem silos dentro das empresas. Perfeito. Quando a gente tem o Product Market Fit ou não pronto, e a gente tem como o produto não muito bom, não muito bem executado, ou a empresa não é uma empresa de vendas, ela é uma empresa de produto, enfim, a gente tem problemas ali, ela pode ser um problema. Perfeito. Eu, olhando pro meu cenário de... Acho que pela sua trajetória, acho que você acabou não vendo por isso. A gente deu uma passada, você passou por muitas empresas que têm produtos muito bons. Perfeito. Mas você já viveu isso? Olha, eu não vivi essa questão de gargalos em operação, porque quando eu comecei na carreira corporativa ali em 2019, eu já vim de empresas que tinham uma estrutura muito legal. Tanto que a primeira empresa que eu trabalhei já usava Salesforce, depois fui para outra que também usava. E eu já tinha essas comunicações entre áreas e tudo muito bem estabelecido e o produto muito bem estabelecido. Então, o meu papel sempre foi trabalhar, obviamente, dentro de um processo que já era existente, me adaptar e, obviamente, procurar melhorias em MVPs, projetos que eu participei. Mas no meu contexto, eu sempre tive muito contato com outras empresas porque eu vendia soluções de estruturações para essas empresas. Então, se for pegar ali, eu já fiz mais de 2.000 diagnósticos com pequenas, médias empresas, grandes empresas, vendi projetos pequenos e gigantes. Então, a gente faz muito esse mapeamento e entendimento de todas essas áreas, desses silos, como é que eles se conversam entre si e como que a gente pode criar processos mais fluidos de comunicação entre essa empresa para otimizar esses processos. Aí, dentro desse mapeamento de entendimento, numa avaliação, numa discovery, você começa a fazer um processo de entendimento e você vai acrescentando, baseado na tua experiência com outras empresas, com outras frentes, como que a gente consegue estar otimizando aquilo e os ganhos que isso pode trazer. Mas isso olhando mais para uma parte de processos, né? Que aí eu acho que talvez fuja um pouco do contexto geral.
Daí eu acho que talvez... Eu pedi pra você responder primeiro, porque eu tive a sorte de conhecer quando você era garçom. E essa pergunta é... Cara, eu vi você corrigindo muito problema de gargalo, de sair as coisas antes e o cliente reclamando, com um belo sorriso e falando, já tá vindo. Enfim, você corrigiu muita coisa e muito problema com muita comunicação, cara. E comunicação no time de vendas eu acho que é crucial para resolver as coisas. Então isso é uma habilidade muito natural tua. E, enfim, eu acho que fugindo um pouquinho do mundo corporativo, essa é uma habilidade que você carrega muito bem. Perfeito. E aí é o que eu carrego para você. Quando foi que você teve que carregar a comunicação para poder corrigir esses silos dentro da tua carreira? E se foi a comunicação eu acho que fez isso? acho que diferente do Nilo, eu vendi muito carro sem pneu ainda, viu? Cara, assim, assim, quando a gente fala em tipos de sem pneu. sem pneu ainda, o pneu tava chegando, né? Verdades futuras, né? Acho que, cara, Acho que ali o pneu tava chegando também. Eu gosto muito de falar sobre ofertas que são must have e nice to have. Vender uma solução que é must have, eu acho que a gente tá falando, a inteligência artificial vai conseguir dar conta disso. Né? Pô, eu preciso comprar um negócio, cara, é o que eu preciso comprar, é next, e você compra. Uma coisa que é nice to have, que você precisa encantar o cliente, descobrir a dor lá, provocar a dor do lado dele, essa venda super consultiva, impactar várias pessoas, é bem mais complexo, né? Por exemplo, em 2010, eu comecei a trabalhar com um produto que era uma rede social corporativa, né? Era como se fosse o Facebook lançou uma Meta, né? A Meta lançou alguns anos atrás, quer dizer, já faz uns belos anos, acho que foi em 2018, 2019, um produto que chamava Workplace, né? Era um Facebook interno, né? Como se fosse uma intranet social. Eu estava vendendo esse produto em 2010. A Meta do Mark Zuckerberg lançou um produto igual em 2018, 19, né? E esse produto, na verdade, já tinha tido uma prévia que chamava Yammer. Foi um produto que a Microsoft comprou mais ou menos nessa época lá, 2010, 11, né? E a TOTS, ela tinha um produto lá que era uma rede social interna, né? Que era um produto super visionário do fundador da TOTS. Cara, no futuro, vamos lá, nós estamos em 2025, então há 16, 17 anos atrás, esse cara falava, no futuro, todos os softwares vão ter comentar, compartilhar, like. Visionário. Alguém consegue imaginar algum sistema hoje sem isso? Né? E o cara falava isso lá atrás porque a gente vendia o ERP, um sistema chato de faturamento, contas a pagar, contas a receber, um sistema chato, né? Que era operacional. Essa era a visão do cara. E aí a gente, era muito complexo na época, você já... Como ele era taxado nessa época? As pessoas, eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu vi a palestra desse cara, eu falei, eu não entendi nada. Ele falava assim, cara, da visão... Cara, ele falava até de... louco. Não, assim, as pessoas não entendiam, mas ele já tinha sido tão bem sucedido, né? Ou seja, a TOTS, ela surgiu lá em 80 e pouco, 81, se eu não me engano, qual que é a data de fundação da TOTS. Então, cara, em 2010, o cara já estava bem consolidado. A empresa já tinha uns 30 anos, né? Já tinha sido muito bem sucedido, já tinha consolidado o mercado de software. Assim, a empresa já tinha se provado como, cara, as ideias desse cara funcionam. E aí foi numa dessas do tipo, cara, eu tenho certeza que esse negócio aqui vai virar. E eu lembro que ele apresentava até uma visão do que hoje é uma coisa óbvia, que são os marketplaces de soluções corporativas, né? A própria Salesforce tem lá o marketplace de apps e tal, né? O App Exchange. E lá atrás ele vinha com essa história dos aplicativos e tal. Hoje a TOTOS tem lá a TOTOS Store, né? E beleza. E surgiu essa história da rede social. E, cara, na época, por que eu fui convidado a ver o primeiro vendedor desse produto? Porque ele lançou, um time lá de produto desenvolveu essa rede social interna, e ele colocou para todo mundo, falou, gente, isso aqui é o futuro da empresa. E eu era novo, eu era um dos primeiros millennials ali, né? Comecei a usar muito, e aí saiu um ranking dos caras que eram os melhores usuários. Era eu e 4 secretárias. Aí eu passava no corredor, o pessoal falava pra mim assim, pô, você tá no top 5 que menos trabalha na empresa, né? Só fica na rede social interna. Só que o CEO via esses relatórios e falou, peraí, esse moleque aqui entendeu pra que serve esse produto. Desde então eu já vinha
entendendo como redes sociais funcionavam. Bom, virei o primeiro vendedor disso e saí para vender. Cara, não conseguia vender para ninguém. Porque para as empresas era um negócio muito além do tempo. Não, eu vou colocar uma rede para o pessoal ficar na rede social enquanto trabalha. Tinha uma coisa de postar foto. Era meio que aí a gente foi evoluindo o discurso. Pô, isso é uma intranet social, porque as empresas já tinham intranet. Só que é uma intranet, aí vai ter a comunidade das áreas. Né? Cara, tinha que adaptar todo o storytelling para o produto. Fast forward, cara, chegou num determinado momento que eu recebi uma oportunidade para vender para General Motors. Né? Um inbound, loucura. Então, com meu telefone... Grande General Motors. Oi, aqui é da GM. Eu criei um orçamento para uma intranet. Não é possível, cara. Que planeta que eu tô. Fui lá, em São Caetano. Né? Resumo da história. Qual era o projeto? Olha como a comunicação faz transformar ali, tirar todos esses gargalos que eu não conseguia vender de jeito nenhum. Eles tinham uma revista impressa que eles gastavam centenas de milhares de reais por mês para imprimir para todos os funcionários e os familiares. Mas por que eles faziam aquela revista? Porque eles achavam legal? Não. Porque aquela revista fazia com que todo aquele ecossistema da família se sentisse parte da General Motors, da GM, né? E a revista chamava Eu Sou o GM, né? Legal. Só que, cara, tava muito caro isso. Legal, vendemos a rede social para eles, para 300 mil usuários na época. Um projeto de milhões de reais para substituir a revista por uma rede social, que o objetivo era vender mais carro para os familiares dos funcionários da GM que tinham amor à marca. Cara, tudo isso construído no storytelling de um produto que, cara, tava anos-luz. Sei lá, a gente vendeu esse produto em 2012, 13, né? Muito além do tempo, né? E foi um dos grandes cases desse produto por muito tempo. Mas, tudo de que forma? Com a narrativa, né? Da mesma forma que você lá no restaurante adaptava lá desde o pedido, cara, para fazer a venda desse contrato, eu levei os caras lá na TOTS. Olha, esse aqui é o time de desenvolvimento. Olha, mostra o mockup de como tá a telinha. Vamos lá no data center. Passei na sala do CEO da TOTS, ele tava com a camiseta do projeto dos caras, assim. Toda uma visão de comunicação para explicar para o cliente o que ele estava comprando. Porque esse cara gastava muito dinheiro imprimindo uma revista. Ele ia gastar metade do dinheiro para ter um produto digital super inovador. Então, aí entram as habilidades de um bom vendedor de conseguir traduzir aonde queremos chegar, né? Sim. Tipo, 13 meses, 12 meses mais um, né? É isso aí. Esse é um outro negocinho por trás. É um belo desconto. É um ruído hoje para uma bela venda amanhã. Nilo, conta pra gente, como você conseguiu se posicionar na sua linha do tempo para reduzir o seu esforço em vender? Olha, eu acho que, como o Pagotto trouxe lá, a gente falando no começo sobre a questão da constância de manter pedalando para as coisas girarem, muitas vezes num mês, numa construção que você está fazendo, você não vai atingir um resultado. Mas se você está sempre trabalhando e fazendo as engrenagens girarem, mesmo que devagar, às vezes o que você está plantando hoje, você vai estar colhendo lá para frente. E quando você tem um monitoramento das suas métricas, do que você está fazendo, das atividades que você está fazendo, e você trabalha com uma constância, numa meta, numa entrega em cima daquilo, você já tem uma previsibilidade, que é o ponto que ele trouxe hoje, que vem relacionados a processos, do que vai acontecer no médio e longo prazo. Então, eu acho que para diminuir o esforço... Você sonhava com seus prêmios? Com certeza. Eu acho que desde quando eu entrei, assim, quando eu tive a primeira oportunidade, que até uma história engraçada, assim. Quando eu trabalhava lá no restaurante, foi logo quando eu saí do quartel, eu tava sem perspectiva de vida. Não parecia. Mas eu tava num período que eu queria fazer alguma coisa, mas não tava claro o quê. Eu já vi que eu não queria o quartel. Eu tinha começado uma faculdade, tinha parado. E aí eu fiquei naquela de, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou dar certo? E aí quando eu tava trabalhando, eu tinha uma extrema insatisfação ou inconformismo em estar trabalhando de garçom, nada contra a profissão, trabalhei muito tempo, mas eu via que eu podia algo a mais. E aí eu sempre estava estudando, lendo livros, procurando conhecimentos, mesmo que eu não fosse usar naquele contexto, ou poderia, de certa forma, um pouco mais rasa, estar utilizando. E aí, justamente por esse estudo e esse conhecimento que eu fui adquirindo ali por curiosidade e querer ser uma pessoa melhor, foi quando eu abri a minha primeira porta para entrar no mundo corporativo, que foi um cliente, que eu conheci ele num complexo ali de um restaurante que eu trabalhava, um cliente que gostou de mim, a gente começou a conversar, ele começou a me fazer algumas perguntas, alguns testes para validar alguns pontos, eu fui conversando, desenvolvendo, ele viu o potencial e me indicou na primeira empresa. E quando eu entrei nessa primeira empresa, eu já cheguei com sangue no olho de falar,
Eu tive uma oportunidade de sair da espiral ruim que eu estava e agora é a hora que eu vou precisar dar tudo de mim para alavancar minha carreira e crescer. E aí, eu acho que a constância e muito estudo, eu acho que todo vendedor, não existe um platô, existe um contexto, eu sou vendedor há tanto tempo, vou parar de estudar, vou parar de fazer treinamento. Isso não existe. Se você sobe e você para de se capacitar, você começa a descer teu nível, não importa o quão bom vendedor você seja, pelo menos isso no meu ponto de vista, você tem que estar sempre revisitando os teus processos, se autoanalisando e procurando estar estudando para você poder manter um alto nível. E o alto nível, ele não vem como uma coisa que se adquire e você se mantém em alto nível. É uma evolução ali diária de um desafio contra você mesmo para você se manter em alto nível, seja em um alto nível de produtividade, de estudo, de capacitação, para que você sempre esteja numa espiral crescente ali nos teus resultados e na tua carreira. Quantos prêmios você ganhou? Olha, na RD, quando eu saí que eu até brinquei com o Pagoto antes da gente começar aqui, as duas experiências que eu tive a Salesforce, as empresas foram adquiridas pelas empresas que ele trabalhou, né? Agora só falta a Pipe Lovers comprar Salesforce. Eu trabalhei na Bicred, que foi adquirida pela Acreditas. Aí depois na RD, que foi adquirida pela TOTS. Mas aí na Bicred, quando eu entrei, eu fui, durante todo o período que eu estive lá, o vendedor com o maior número de contratos vendidos naquele período. E aí na RD, quando eu entrei, eu entrei como pré-vendas. Durante todos os trimestres que eu participei, eu fui o melhor nos 3 trimestres. Tanto que na época era 1 ano o tempo mínimo para ser promovido para executivo. Eles abriram uma exceção e me promoveram em 10. Aí durante o período de vendas, a cada ano fui promovido ali. E aí tive todas essas premiações e reconhecimentos. Quantos foram? Foram de 2023, o maior número de MRR vendido. Melhor SDR 3 vezes no ano 2020. Foram uns 5, 6 prêmios. Cara, parece o Abel Ferreira contando os títulos que ele teve no Palmeiras, cara. E na Salesforce, como eu entrei faz um ano, acabou de fazer, eu ainda tô naquela construção, né? Isso tem um custo emocional pra você? Com certeza. Eu acho que emocional no sentido que a gente tem que abdicar de muitas coisas pra gente poder conseguir chegar no resultado. Porque quando eu entrei nessas empresas, eu não era o melhor vendedor, o cara mais técnico. Mas aí eu compensava com o volume. Eu entendia que, beleza, se eu não tenho a melhor conversão, eu vou ligar pro dobro do que o outro cara, porque aí eu vou trazer mais vendas. E aí foi nisso que, principalmente falando de pré-vendas, eu trouxe um volume absurdo, assim, bati recordes e tudo na época. E qual que é o custo disso? O custo disso é que muitas vezes você tem que abdicar ali de algumas questões para você poder trabalhar com um volume maior, seja lazer, ou, por exemplo, eu trabalho um número muito maior de horas para conseguir chegar a um resultado. Muitas pessoas, dá 6 horas, solta a caneta e não importa o que esteja acontecendo. Eu acho que se você tem um objetivo ou algo relacionado a uma ambição legal, você vai fazer muito mais que os outros, porque você sabe que no final do dia, seu resultado vai estar avançando mais, as engrenagens vão estar girando mais que os outros. Pagoto, você já foi refém de ter este medo de não ter que voltar pro status anterior para ter que ganhar um prêmio e continuar na crista da onda? Cara, acho que assim, tem vários momentos assim de carreira, né? Acho que eu tô num momento um pouco à frente do que o Nilo tá nessa fase, mas acho muito legal de ouvir a trajetória dele, porque sempre quando você tá ele tava lá no momento, ele tava lá no quartel. Quando você entra no quartel, você vai lá limpar banheiro, você vai fazer as tarefas mais operacionais e conforme você vai ficando mais graduado, né, você vai pegando atividades um pouco menos piores, né? Aí ele saiu, aí ele foi ser garçom. Cara, você vai lá ser garçom, você vai pegar os piores horários no começo. Aí você chega numa empresa, cara, tudo que você cresceu nas anteriores, ninguém te conhece, né? Toda vez que você abre uma porta nova, você é o cara do zero, você tem que se provar para todo mundo. Óbvio, depois que você tem, beleza. Saiu da Bcred, que foi comprado pela Acreditas, é legal. Chegou na RD Station. Foi como pré-vendas, na outra você tava como vendedor. Dá um passinho. Ninguém quer saber o que você era lá na outra empresa. Eu quero minhas oportunidades qualificadas aqui, né? E vai lá e pedala, e pedala, e pedala, e pedala. E assim, quando você supera as suas metas, assim, legal. Ele falou, abrimos uma exceção para promover o cara com 10 meses ao invés de 1 ano, né? Pra ele ficou marcado até hoje. Se pensar o cara que promoveu ele, talvez ele não lembre. Porque esse cara lá tava tentando resolver um problema dele. Eu já fui esse cara. O cara que ia contratar o SDR
né? Quando eu tava no LinkedIn, eu olhava lá quem eram os S10, eu descia lá pra tomar café com os caras. Deixa eu ver quem são os bons aqui. Porque eu vou puxar esses caras da base, né? Eu vou trazer a galera nova pra vir pro meu time. Então, sempre que você tá no estágio de carreira, você tá pedalando pra subir pro próximo. E a hora que você chega no próximo, cara, você fica morrendo de medo. Tem aquela história da síndrome do impostor. Será que eu sou bom o suficiente? Cara, quando na minha carreira, né? Eu fiquei 7 anos na TOTUS. Quando eu cheguei no LinkedIn, eu fui um dos primeiros... Acho que foi o primeiro gerente contratado pelo LinkedIn, que veio de fora, todos tinham sido contratados internamente, e que não tinham vindo de uma empresa multinacional. O meu chefe me falou muito tempo depois, falou, nossa, eu tomei um super risco contratando você como gerente, você era muito novo, você tinha só trabalhado na TOTUS, que é a maior empresa brasileira de tecnologia, mas para uma multinacional, né? Eu não estava na liga das Big Techs, eu estava numa liga nacional, né? Eu não estava jogando na Champions League, eu estava jogando na Libertadores, né? O famoso Santos. Não tô no Santos ainda, né? Mas, cara, aí quando eu cheguei lá, Bom, qual foi a minha... Cheguei ali, caramba, pô, a galera que é boa. O que eu fui fazer? Cara, fui conversar com todo mundo, quem eram os outros gerentes, o que eles faziam de melhores práticas. E, cara, todos os anos que eu tive lá, eu ganhei o President's Club. Mas, cara, eu nunca achava que eu ia ganhar. Cara, depois a gente juntou, a Operação da América Latina juntou com a Europa. Aí a gente, obviamente, os caras da Europa vendiam mais porque o mercado era infinitamente maior. Pô, tinha o cara lá que vendia a conta da SAP Global. Pô, o que a SAP tinha de vendedor só na Alemanha era maior do que o meu potencial da minha carteira inteira. Mas aí a gente começava a ir lá trocar ideia com os europeus. Se copia, né? Não, e aí chegava lá trocar ideia com os europeus e falava assim, olha o que eu tô fazendo. Pá. Os caras, pô, caramba, né? Impressionante isso que você tá fazendo. Então, acho que quando você tá na carreira corporativa, tem um medo de não conseguir dar conta do próximo passo. Pô, entrei aqui, né? Então, pegar no exemplo do Nilo. Pô, eu saí de uma empresa brasileira, eu fui para uma Salesforce, estou numa primeira jornada, demora para construir pipeline, você vê a galera ali, os caras só termo em inglês para cima e para baixo, é o global e papapá. Cheio de buzzwords. Cheio de buzzword. O cara que já trabalhou com outro na DocuSign, não sei o que Sign, não sei qual empresa, todo mundo já se conhece, já tem as panelinhas, né? Aí você chega lá, pô, eu acabei de chegar nesse lugar, será que eu vou ter espaço para mim? E aí você tem que se provar. Essa é a realidade no mundo corporativo. E é você com você mesmo. Se você é bom, a galera que tá em volta... Opa, esse cara é bom. Ninguém vai te facilitar a vida no começo, mas esse espaço ele vai se abrindo. Então, acho que é natural, assim, de qualquer mudança, de você ter esse medo de não dar certo. E acho que se você não der esse medo e não pedalar mais mesmo, acho que é muito natural. Tem muita gente que chega achando que vai jogar com o currículo embaixo do braço e aí não tem muito sucesso, cara. Assim, da minha experiência, inclusive, você falou um negócio legal, né? A gente, na Pipe Lovers, tem uma metodologia para desenvolvimento de vendedores. E a gente fez um estudo com uma base grande e percebeu que os top performers, cara, são aqueles efetivamente os que não param de aprender, né? E você falou no negócio do começo da sua carreira, eu comecei a ler uns livros, estudar sobre negócio, que os vendedores que mais estudam sobre negócio, e obviamente por isso que leva tempo, né? São os que são mais bem-sucedidos, porque você vai sendo exposto a mais repertório. Por exemplo, vai chegar com certeza um momento da sua vida, se não chegou nele ainda, onde você vai ter uma oportunidade de vender para alguma empresa que lida com a Força Aérea ou que... Cara, e aí você fala, cara, pô, pra mim é óbvio, eu já vivi isso, eu sei como funciona, essa é a dinâmica e tal. E, pô, pra mim, por exemplo, eu não fiz quartel, eu não tenho a menor ideia como funciona. Mas você né? vai pesquisar antes. Não, aí eu vou pesquisar, mas, cara, o cara viveu, entendeu? Isso é o repertório que você vai carregar. Pô, eu trabalhei dentro de um restaurante, né? Cara, você sabe como que essa dinâmica funciona. E aí aquela história que o Steve Jobs fala, né? É o connecting the dots. Só que quando você olha pra trás, quando ele vendeu uma grande conta que tem a ver com a Força Aérea, ele fala, pô, aquele negócio de 15 anos atrás me ajudou. Mas é isso, cara, assim, o investimento, assistir um podcast, ler um livro, fazer um curso, fazer um benchmark, fazer uma mentoria, isso, na hora que você tá fazendo, você fala, cara, que trampo. Mas é no futuro que você vai colher os resultados. Quem não planta, não colhe nunca. Acho que é mudar o mindset, não é, nossa, que trampo, mas bom, tô fazendo, tô melhorando. Tem que ser feito. É um investimento de formação. O Carlos, ele pode ser o melhor vendedor, acho que a gente acredita que o Carlos, ele não premia
mas a disciplina com o caos premia sim. E é o que vocês estão falando desde o princípio. É isso aí. Vamos lá. Qual que é o conselho para o sobrevivente do caos dentro de vendas? Cara, vamos lá. O conselho para o sobrevivente do caos dentro de vendas. Bom, primeiro... Não existe venda sem caos. Cara, eu gosto... Os atalhos, eles estão ali pros bons vendedores. Eu gosto de dizer o seguinte, cara, assim, não tem uma venda relevante que não tenha a sua história por trás. Toda venda tem uma história, né? Uma linda história. É uma linda história porque ela virou venda, né? Várias histórias tristes não viraram vendas. Mas, cara, acho que o ponto para quem tá no ambiente de vendas é entender... Você precisa entender muito bem as regras do jogo. Cada empresa tem as suas regras, tem as suas motivações, tem os seus interesses. Você precisa entender muito bem, né? Como a empresa monetiza, o que a empresa valoriza, qual que é o momento de mercado que ela tá, o que ela está disposta a dar desconto, o que ela está disposta a investir, né? Qual que é o tipo de cliente que ela quer trazer. Entender a regra do jogo, para mim, é fundamental. E, como eu dei no exemplo anterior aqui contando do processo de M&A, você precisa entender muito de quais são os interesses do outro lado. Se você entender o interesse do seu cliente naquela transação, aí você começa a falar, opa, o que dá para eu fazer aqui dentro desse aspecto para fechar negócio? Quando eu tava... A minha primeira relação de TOTOS... eu fui a primeira pessoa da TOTOS que teve relacionamento com a RD Station, né? Eu vendi um produto lá que era uma plataforma de BI que virou a parte de analytics do RD Station, né? E a RD virou nosso cliente, virou nosso case, e aí eu fui lá patrocinar o RD Summit de trocentos anos atrás, né? E eu vendia para várias startups que participavam lá do evento. Falei, pô, legal, cara. O fundador da RD vai falar do meu produto. Como é que eu faço aqui para fazer vendas? Cara, eu montei um stand na frente da porta do auditório e eu fiz a seguinte campanha. Todas as empresas que fizerem uma prova de conceito com o meu produto, a gente vai avaliar vocês. Eu vou avaliar o cliente. Olha que loucura. Eu, fornecedor, vou avaliar o meu prospect. As que fizerem as melhores POCs, provas de conceito. O primeiro vai ter tantos por cento de desconto e a gente vai fazer um press release, TOTOS e o cliente para divulgar vocês. O segundo tem tantos por cento de desconto, o terceiro tantos por cento de desconto. Cara, a galera se matando para comprar de mim com o desconto que tava dentro da minha alçada, né? E a galera, assim, cara, eu vendi daquela ação 14 clientes. Eu vendia 3 no mês. Caraca. Em 3 dias eu vendi 14, né? Isso dentro do RD Summit. Dentro do RD Summit. Cara, era um produto que na época, 10 anos atrás, custava 400 mil reais por ano. É a prova de que... Esse produto. Então, assim, qual era o caos? Cara, assim, era todas as armas que eu tinha à minha disposição. Era o contexto, era o case da RD, era a força da TOTOS, que não tinha nada com a RD ainda, mas a gente tinha um poder de mídia, né? a troca, o posicionamento, o cara vai ganhar uma competição, né? Você concorda que trocar o discurso pro cliente, às vezes, é mais funcional? Gerar um ruído interno para fazer venda vale mais? Não, o cliente que a gente fechou, que acabou ganhando, fato curioso aqui, quem foi a empresa que ganhou essa competição lá atrás? Ela chamava Project Builder, essa empresa Project Builder. Quem era o diretor de vendas na época era o Thiago Reis, famoso aí na internet hoje, que é um grande amigo meu, né? Ele era o cliente nessa época. Depois vocês pesquisam aí o que ele já aprendeu comigo. Mas, cara, ele fala, cara, o produto aqui para vir contar essa história. O produto lá na época nem mudou tanto as vendas dele. Mas, cara, mas o que ele aprendeu de playbook de vendas com o que a gente tava fazendo lá, para ele foi um grande gatilho. Então, assim, cara, toda a história, toda a narrativa... E pensa, pô, o Thiago já tinha desde aquela época uma ambição de visibilidade. O que eu tava vendendo para as empresas ali? Cara, uma visibilidade de você fazer uma comunicação para a imprensa da sua empresa junto com a TOTOS. Cara, o cara nem olhou o produto direito. Ele comprou a possibilidade de ter autoridade junto com a minha marca. Sim, né? sim. Então, é um caos que você cria ali porque você entende qual que é o objetivo do seu interlocutor. Perfeito, perfeito. Boa. Trazendo um lado mais prático como vendedor ali no sentido de caos no dia a dia e como lidar, eu vejo que quando trabalha com vendas, principalmente igual comissionamento, você depende muito do teu resultado e foi isso que me chamou a atenção em vendas. Quando eu estava lá trabalhando numa situação que eu tinha um resultado fixo todo mês, eu ficava muito naquela que, não existe meritocracia no meu resultado. No quartel foi uma das coisas que me desmotivou. Lá na carreira militar, você é promovido por tempo de serviço. Então, independente se você é super dedicado, se não é, você já tem muito claro o quanto você ganha e o quanto você vai ganhar durante toda a sua vida. E aí,
eu sempre pensei, pô, mas eu quero algo que eu possa trabalhar de uma forma que se eu fizer mais, eu vou ganhar mais. E o meu resultado depende só de mim. E aí, nisso veio o caos, principalmente quando tua renda pode ser X ou 10X. E quando você começa a ter cobranças muito altas e começa a depender de muitos fatores externos para que isso aconteça. E aí você tem que cuidar muito desse caos que acontece no dia a dia para que você consiga manter uma firmeza durante esses processos e não deixar as coisas escorregarem ou você deixar de conseguir explorar o máximo do seu potencial. Mas trazendo para um lado, assim, até puxando uma outra frente que sempre me ajudou, existe um conceito de dualidade que as pessoas elas consideram mente e corpo como coisas separadas. E eu sempre pensei que para eu conseguir viver numa alta performance, passar por cima desse caos e continuar seguindo em frente, eu precisava estar bem comigo mesmo. E aí isso vem muito da questão do como você leva a sua vida. Se você come mal, dorme mal, se você tem uma rotina toda desregulada, o teu cérebro, tua cabeça vai funcionar mal. E você não vai conseguir estar na frequência certa para conseguir passar em cima desse caos e ir à frente. Então, quando você trouxe na outra pergunta de abdicar de coisas para conseguir chegar no que você precisa, isso é abdicar de você sair durante um dia de semana para beber numa época importante, de você ter uma rotina regrada, de você dizer muitos nãos, você dizer sim porque é essencial e necessário. Então você vai dizer muitos nãos e você tem que seguir numa linha ali para poder de fato performar em cima de tudo isso. Acho que olhando pro meu caso, é isso que eu enxergo na dica pro caos. Resposta de sim e não. Existe uma política mais burra do que teto de comissão? Cara, teto de comissão, assim... Não consegui até hoje encontrar um exemplo que faça sentido, cara. Teto de comissão... Acho que, assim, piso de comissão faz sentido. No modelo de OTE, né? Dependendo Explica do pro nosso público Vamos lá. O que é OTE. OTE, uma palavra que vai ser muito difícil de explicar, né? Mas em uma frase. O modelo de OTE é quando você trabalha com o modelo de remuneração variável, né? Você tem um salário fixo e um variável atrelado ao atingimento de meta. Normalmente você tem fixos um pouco mais altos, né? E esse variável, ele é percentualmente mais baixo. Na média é uns 60-40 entre fixo e variável ou 70-30, tá? Quando você trabalha com um modelo como esse, você está pregando o quê? Previsibilidade da força de vendas. Nessa previsibilidade, você está remunerando mais, porque é mais previsível, porém, como você remunera mais, você pode colocar um piso na remuneração ou você pode colocar desaceleradores muito grandes se a pessoa não chega num certo nível de atingimento. Então, ter um piso, para mim, faz sentido, porque você precisa empurrar esse vendedor para passar de uma certa arrebentação, mas teto jamais. Você pode ter até desincentivos para algum tipo de deal, mas, cara, teto jamais. A empresa nunca pode parar de vender, a não ser que você tenha limitação de entrega, né? Eu tenho limitação física. Pro digital jamais, né? Em serviços é muito difícil, mas em produtos físicos pode acontecer. Bom, pra mim não tem, eu acho que... Vai falar, pô, se o vendedor vai lá. Eu sou o que tô ali na ponta. Mas não faz o mínimo sentido. Eu acho que você tem que colocar a cenourinha na frente do vendedor ali. Eu acho que isso você só vai gerar gargalos ali do vendedor empurrar uma venda pro mês seguinte. Quebrar em 2 pedidos. Quebrar em 2 pedidos. Jamais, né? Sim. O vendedor, ele gosta de ganhar dinheiro. E aí, quando você começa a colocar políticas que vão atrapalhar isso, ele vai começar a procurar formas de contornar Gambiarras, e você vai né? só prejudicar a tua operação. Eu não vejo que isso é saudável de nenhuma forma. Agora a gente vai para as perguntas mais difíceis, hein? Pessoal, quando o caos ele vira diferencial competitivo, Pagoto, a operação começa a pegar fogo. Como você destrava os seus vendedores entre os que começam a bater meta e os que travam? Como você separa o shoyu do trigo? Cara, assim, acho que quando o negócio tá muito bagunçado, vamos lá, a gente... Não é bagunça. Começa a funcionar muito bem. Quando alguns não vão bem. Quando o caos, assim, na real é o seguinte, também é ordem, né? o caos vai te ajudar quando você tá empacado. Você tá empacado, cara, não tá vendendo. Tá vendendo. Então, mas vamos lá. Onde eu aplicaria o caos? Não está vendendo. Tá. Você precisa gerar bagunça, porque o processinho padrão que foi definido não tá funcionando. Então, galera, vai pra frente do cliente, eu já falei essa frase várias vezes. Vai lá e vende. Depois a gente resolve. Isso é instaurar o caos. Tá bom. Você tá dando carta branca pro vendedor ir lá, cara, se virar no céu. A gente vê preço, condição, implantação, prazo e etc. Qual que é o problema, né? Quando você faz isso, você vai descobrir
quais são as alavancas que você precisa ajustar para destravar. Às vezes é condição de pagamento, às vezes é condição de entrega, às vezes é modelo de implantação. Você vai entender o que... Aí você tem que rapidamente capturar esses fatores, botar em políticas e colocar para o time. Senão, cara, senão é inadministrável. Não dá, né? Não dá. Você vai ter que... Cara, você não tem política. E muitas empresas vivem nessa vida louca. Por exemplo, a grande maioria das empresas que bate a meta no último dia, naquela loucura, né? Cara, o cara normalmente tá vivendo caos. Por que você bate a meta no último dia? Porque, cara, tem um monte de vendedor ali que tá esperando o último dia, porque o cliente dele já sabe que vai ter um mega desconto, que o gestor vai aprovar alguma coisa e que alguma coisa vai acontecer. Então, ou seja, em alguns momentos faz sentido. Cara, nós estamos ferrados aqui, cara. Estamos na última semana do mês, nós estamos com 30% da venda. Cara, solta a campanha maluca. Mas assim, você já tem que virar no mês e falar, ó, pessoal, esse mês não vai ter. Então, é o caos controlado. Você tem que liberar e depois você puxa. E você vai vendo o que funciona e você vai transformando isso em política. Viver com caos eterno, o gestor que faz isso, ele tá cavando a própria cova. Porque uma hora ele vai ser engolido pela própria revolução. Ó, eu trabalhei em uma empresa, não posso citar o nome, onde a gente batia a meta todos os últimos 2 dias do mês. E eu trabalhei lá durante 2 anos. A gente parou de bater a meta nos últimos 2 dias do mês e começou a bater ela no dia 20, 21, quando teve pandemia. Mas foi só porque tivemos os picos de vendas históricos nessa época. Porque a empresa ela faturava 2 bilhões e a cadência de pedidos só conseguia chegar na meta dentro do S&OP que era planejado. Não, mas tudo bem, você pode viver... Se você bater a meta no último dia, não tem problema. E era só linear. que você não pode vender... Era tão linear que se não for conseguia. linear, tá tudo bem. Você não pode vender... Tem empresa que vende 50% das vendas no último dia. Ah, não. Aí, cara, aí tá tudo errado, você concorda? Tá tudo Porque errado. aí você ferrou a cadeia toda. Sim. E tem muita, assim, ó, eu já vi muita história. Tem empresa que vende 50% na última semana e da última semana o 50% é no último dia. Cara, daí tá totalmente errado, né? Concordo em gênero grau. Quantos assim, colegas seus vendedores têm esse mesmo comportamento, Nil? Tem um monte, não tem? Tipo incompetente. O cara não vende nada o trimestre inteiro. Na tipo última semana do quarto, o cara destrava, né? É, o pitch do desespero, né? Até esse mês, a proposta vai até o último dia desse mês, enfim, ou consigo uma coisa a mais, e nisso a gente acaba atrelando ao mês, e não a um dia anterior ao fechamento. E aí as coisas acabam ficando muito É o mesmo pra você? reta final. Eu acho que toda empresa que eu trabalhei tem um fluxo maior no fechamento nos últimos dias. Eu acho que isso é maior, né? Não que todo o fluxo, ou a maioria. O podcast tá muito bom, mas a gente tá indo para as contribuições finais. Aqui a gente vai encerrar mais um Bastidores da Scala. Tô muito feliz com a presença de vocês, grandes amigos aqui de Nilo de longa data, Pagotto, grande contribuidor aí do mercado. Fechamos aqui com, cara, um playbook de vendas vivo e uma história incrível aqui, uma inspiração pra gente. Entendemos que o Caos é um excelente vendedor e um propulsor de mercado, mas também pode ser uma grande cilada se a gente não catalisa ele muito bem. Muito obrigado. Fico muito feliz que a gente consiga passar para o nosso público tanta verdade, com tantas histórias de bastidor. É isso aí, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu, como bom vendedor, não poderia deixar de vir aqui e não trazer um agrado para vocês, né? Então, a gente falou tanto de vendas aqui, ó. Trouxe um livro meu para cada um de vocês, Arquitetura de Vendas de Alta Performance. Olha né? só, galera. Fiquem ligados. Boatos que já tá até com dedicatória para vocês. Olha Confiram, só, por favor. Olha só, Olá. pessoal. Especial, Olá, hein? muito esse é bom. único, esse é único. Depois, quem quiser, me segue lá no Instagram, @GuPagotto, ou no LinkedIn, Gustavo Pagotto. Olha, o Gustavo Pagotto vai deixar mais um assinado. A gente vai fazer um sorteio e vai Olá. mandar, hein? Comentem aí, sigam a gente e a gente vai fazer um sorteio no final, hein? Pode ser? Promessa é dívida. Tem que assistir o episódio, compartilhar nas redes sociais, aí a gente faz o sorteio. Me sigam no Instagram, comentem lá. Caos é o melhor vendedor e eu vou fazer um sorteio pra vocês. Muito bom. Agradeço demais, Gabriel. Nilo, foi um super prazer também. Obrigado, cara, prazer a gente foi todo trocar meu. ideia aqui. Valeu demais. Obrigado, Gabriel. Valeu, galera. Até o próximo.